Este é o podcast do Santa Doroteia, com ideias que te ajudam. Olá, eu sou a Ana Paula, sou psicóloga escolar aqui no Colégio Santa Doroteia. E hoje nós estamos aqui com o orientador Tiago, com a orientadora Marina. E nós vamos falar um pouco sobre Setembro Amarelo, iniciando a nossa dinâmica, né, para conversar um pouco mais sobre esse assunto. E eu quero iniciar trazendo um pouco do contexto que a gente tem vivido com as crianças e com os jovens, e o que a gente tem percebido, que tem refletido dentro do ambiente escolar, assim, o que eu vejo é um quadro mais de desmotivação dos jovens e das crianças, um uso excessivo de telas. Já teve momentos onde fiz roda de conversas com os adolescentes e uma das perguntas é o que faz você, né, sentir prazer, ou o que vocês têm feito no tempo livre. E muitas vezes a resposta vem dormir e usar o celular, né? E isso é um quadro que é preocupante quando a gente fala nesse contexto, né, do Setembro Amarelo, onde a gente pensa na valorização da vida, na motivação. E a gente percebe o jovem hoje menos engajado, menos motivado. E a ideia é que a gente fale um pouquinho hoje sobre como a gente pode ajudar tanto as famílias a olharem para essas crianças, esses jovens, para auxiliar, né, que eles se motivem, se engajem e tenham e valorizem um pouco mais a vida. E poder dar estratégias para os próprios jovens, né? Mas eu quero ouvir um pouquinho de vocês, de como vocês têm percebido, se essa visão é semelhante do que eu vejo, né? Eu sei que a gente já conversa bastante sobre isso, mas quero escutar um pouco do cenário onde vocês atuam dentro dos segmentos de vocês, né? Te ouvindo, fiquei pensando que com os menores, assim, o que mais aparece é essa aprendizagem das emoções, assim, né? O quanto nós, adultos, somos espelhos de como que a gente lida com as nossas emoções e como é que a criança vai processar aquilo que ela está sentindo, né? E o quanto esse contexto vai sendo nomeado, vai ser nomeada aquelas emoções, vai ser nomeado que, bom, naquele momento eu estou me sentindo super entediado, né? Mas o que a gente pode fazer? Como é que o adulto vai lidar com esse tédio? O quanto a gente se percebe, né? Porque eu acho que tem muito isso. Bom, as crianças estão muito nas telas, os jovens estão muito nas telas, mas a gente também, né? Está sempre com o celular do lado, sempre conectados. E a gente teve recentemente, né, a palestra do Dr. José Paulo, que é pediatra e médico de adolescentes, e ele traz assim, né, o valor dessa conexão, o quanto isso não tem preço, assim, e o quanto passa por nós nos percebermos para a gente poder passar isso implicitamente ali nas nossas ações, assim, né, pensando nas crianças pequenas, assim, né. A Marina traz uma questão bem bacana, né, Ana? Saudando aí o pessoal também que está nos ouvindo e prestigiando, né, esse nosso podcast. A Marina traz uma questão de aprendizagem emocional na primeira infância ou ao longo dos primeiros anos de vida, né? A influência do meio, mas também nós temos um fator neurobiológico super interessante, porque essa regulação emocional, apesar de termos ali um aparato neurobiológico, ela é fruto de um desenvolvimento social, de uma esculturação, de uma lapidação. Ou seja, até que ponto nós estamos conseguindo imprimir, enquanto sociedade, uma educação emocional também para as nossas crianças, né? Que envolve um pouco disso, de poder desenvolver esse autoconhecimento, e a escola tem um papel fundamental nisso, nas nossas ações. Quando a gente fala em projeto de vida, quando a gente fala de propósito, a gente também está trabalhando um pouco disso. Mas a família também tem o seu papel fundamental, que é poder preparar, lapidar, trazer um pouco da cultura de vida no sentido de uma aprendizagem, né? A gente, sob o ponto de vista mais neurobiológico, a gente entende que os primeiros 9 anos de vida envolve ali uma grande janela de oportunidade cerebral para o desenvolvimento desse fator emocional, né? Lógico, por detrás disso tem a motivação. Daí eu me recordo lá no século XX, né, no início do século XX, John Dewey, um importante escritor, psicólogo americano, diz que todo o processo de aprendizagem nasce do desejo. E o desejo a gente pode estar trazendo a motivação, e desejo é uma linha muito tênue, né? Mas todo o processo de aprendizagem nasce do desejo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas motivações, né? Os tipos de motivação que existem, para a gente poder dissecar um pouquinho mais sobre esse tema. Eu percebo essa questão, né, do desejo, uma sociedade menos desejante.
Eu acho que é isso que a gente vive na luta, assim, dentro da escola, de ajudar com que... e vai passar sobre o que o Thiago vai falar sobre motivação, né? Ajudar com que esses jovens sintam mais desejo, com que essas crianças sintam mais desejo, né? E esse meio familiar é muito importante para isso, como vocês falaram. É um trabalho em parceria, né? Não adianta só um lado, né, tentar instigar isso e falar sobre saúde emocional, falar sobre as emoções, se a outra parte não faz esse movimento, né? E esse trabalho em conjunto é muito importante. Vocês estavam falando, eu estava pensando numa situação particular, assim. Eu tenho um menino pequeno, né, de 2 anos, e o quanto a gente... desde muito cedo fala sobre emoções e ajuda ele, né, a se desenvolver da melhor forma possível. E é um trabalho duro, né, da família. É um trabalho constante, né? Exaustivo até, Ana. E eu tenho... as pessoas que observam ele, que são pais também, falam muito, precisa fazer um teste de QI, precisa ver, porque ele é muito inteligente, porque eu queria que meu filho fosse assim também. Mas se a gente for olhar, né, esse trabalho exaustivo, talvez, dessa família, de uma forma diferente, né, talvez não seja tão exaustivo, talvez não preste tanta atenção nessas coisas. Claro que a gente tem o nosso conhecimento da profissão, mas a gente precisa estar constantemente buscando auxílio, talvez, de quem tem esse conhecimento para poder ajudar. E a escola é um lugar para isso, né? Para a gente poder conversar, para a gente poder entender e também para a gente poder escutar o que a gente pode fazer enquanto pais. Eu acho que é esse o objetivo da gente poder dar algumas orientações e poder ajudar. Mas, voltando sobre a questão, assim, pensando na motivação que o Thiago comentou, né? Como que a gente motiva esses jovens? A motivação, ela é interna, ela é externa? Vale só eu ir lá e fazer uma palestra motivacional para a galera? Isso vai funcionar? Como que funciona isso, Thiago? Me conta um pouco. Pô, legal, Ana. Na preparação para o nosso podcast, para o nosso tema, né, Marina? A gente estava dando uma olhada, revisitando um pouco da literatura. Então, tem várias pesquisas científicas que apontam ali a relação entre os impulsos internos e as nossas necessidades biológicas. Então, o que me leva a procurar um prato de comida é o fato de eu estar com fome. Uhum. Quando eu busco um refúgio e uma busca por uma saciedade, justamente para fazer um entorno e poder, digamos assim, saciar uma emoção, né, percebida ali. Outras teorias falam de diferentes tipos de motivação. Fala de motivação, principalmente as teorias mais cognitivas. Aquela questão que tu estava trazendo mais da aprendizagem das crianças, né? Buscar ajuda, a importância da família, da escola como um processo de lapidação cognitivo também, né? Trazendo um pouco do conhecimento acumulado, né? Culturalmente. Então, fala de 2 tipos de motivações. A motivação intrínseca, que é a motivação interna. Por exemplo, a criança que gosta de dinossauros, ela vai ter um interesse muito grande para poder aprender, dissecar sobre o tema, pintar, desenhar, conhecer processos característicos ali dos dinossauros. Então, isso a gente está falando de uma motivação intrínseca. Mas também tem aquela motivação extrínseca que é motivado pela meta, pelo objetivo, pela conquista. Mas daí também nós temos uma armadilha. Eu também não posso funcionar apenas por uma meta, né? A meta seria tirar uma boa nota, ganhar um elogio, receber uma recompensa. Isso a gente está falando de motivação extrínseca. Mas o que as pesquisas vêm dizendo é que a gente precisa desenvolver esse mecanismo interno de autoconhecimento para reconhecer gostos, características, valores, mas também buscarmos motivação para as coisas externas. Sim. Algo mais relacionado à meta. Sim, ou a busca de um objetivo. Valorização, né? Porque eu fiquei pensando na educação infantil. Porque as crianças, elas têm mais motivações internas, né? De desejos, de gostos. O próprio exemplo que tu trouxeste, né? Da questão de gostar de dinossauros. Eu posso ir por uma via de não ter a motivação externa, que seria eu mostrar lá, vir contente, falar dos dinossauros, falar os nomes, e o adulto não corresponder. Eu acho que pode falar melhor do que eu, que tu acompanha diariamente. Eu isso, fiquei né? pensando em
várias coisas, assim, mas primeiro, eu ouvindo o Thiago, assim, o quanto também as coisas vêm prontas nesse momento, né? Pensando em motivação, o quanto para esses pais, para essas famílias, né? Que tem aquela enxurrada de informações, de internet, de outros meios, assim, o quanto, pensando, né, no exemplo que a Ana trouxe, assim, o quanto naquele momento em que está se dando conta, tu está lá conectada, né, com o Guto, vendo as motivações dele e explorando aquilo, né, dando recursos para ele explorar. O quanto isso fala de uma conexão real, que não está pronta, não está dada, mas passa pelo olhar, pelo entender o que está se passando. E que hoje a gente se vê nessa enxurrada de informações e que talvez tem muito isso. Bom, então eu tenho que fazer isso para motivar, né? Mas que passa pela conexão, né? Ou eu tenho que dar uma recompensa para motivar, eu tenho que dar uma punição enfim, para motivar, né? O quanto isso também está muito enraizada, a questão, né, da punição, enfim, da recompensa, e sem critério, talvez, assim, né? O quanto que essas várias informações nos deixam perdidos, realmente, assim, né? Então, acho que esse valor, assim, desse olhar e entender que não está posto, né? E que vai ser na tentativa, no erro, e que vai entendendo, né? O que é subjetivo daquela criança, assim, né? E daquela inter-relação daquela família com aquela criança, assim, daquela professora com aquela criança. E que não existe uma receita, né? Porque isso. eu fiquei pensando, alguns jovens vêm e falam muito sobre essa relação com a família, né? Eu gostaria de ser mais escutado, eu gostaria de estar... Eles trazem o desejo de estar mais com os pais. E quando a gente vai conversar com os pais, muitas vezes os pais retornam. Mas a gente sempre está junto. Ele fica no celular, mas o que é esse estar junto? É estar no mesmo ambiente ou estar conectado? Né? E como que é essa conversa? Né? É uma conversa onde eu escuto para dar uma lição de moral ou é uma conversa de escuta mesmo? Né? Uma conversa onde eu realmente quero escutar genuinamente o que o meu filho tem para falar, sem ficar pensando e teorizando o que eu tenho que, né, dizer de volta. Eu acho que é isso que eles falam que sentem falta. Dessa escuta real, desse estar perto, né? E essa conexão é algo que tu constrói com o indivíduo. É a conexão que eu vou construir com o Thiago ali, na forma como a gente vai conversar. É a construção que eu vou fazer com a Marina. Então, não é um especialista que vai vir e vai dar uma receita. Ele pode falar sobre isso que a gente está falando, né? O que eu preciso prestar atenção. Mas... essa conexão eu vou ir traçando, né, no dia a dia com o meu filho, e essa motivação que eu vou dando não é a mesada que eu vou te dar para te fazer o tema, né? É eu, dentro dessa conexão, mostrar a importância que tem o estudo para essa criança, né? A importância que tem isso. Isso é no dia a dia, não é? Eu vou marcar uma reunião semanal para falar sobre isso, né? Desdobrando aquelas dúvidas, né? Aquelas instigações, assim, poder ir instigando aquelas perguntas, as curiosidades, né? Sem sombra de dúvida. Eu só queria resgatar a questão da motivação, né? Eu fiz aqui alguns recortes aqui. Bom, a motivação pode ser entendida assim, como um estado emocional que nos impulsiona a empreender e manter um comportamento a determinado objetivo. É uma predisposição para a ação em uma direção concreta. Motivação é um objetivo. Quando eu falava do perigo da motivação extrínseca, da gente não nutrir uma motivação apenas pela busca de um elogio, de uma boa nota ou de uma recompensa, é porque a gente precisa fazer um corte aqui importante, né? A nossa sociedade, principalmente as últimas gerações, especialmente agora, essa última geração de primeira infância e a geração que a gente está tendo agora dos nossos adolescentes, que se encontram ali a partir dos 12, 13, 14 anos, é uma geração que vem buscando muito sentimento de prazer, saciedade, rápida, né? De resposta rápida, motivado ali por uma produção desenfreada de dopamina. Isso nas redes sociais, no tempo de tela, na rapidez dos processos. E quando a gente fala em motivação extrínseca, a gente precisa pensar que tudo na vida é um processo. 9 meses para nascer, 1 ano para caminhar, 1 ano e pouco para aprender a falar, e todo o processo neurobiológico e construção social e emocional, ela envolve esse processo. Agora, a gente entrou num descompasso de uma produção exacerbada de dopamina, o que dificulta também o estabelecimento de algumas metas.
Então, qual é a armadilha da gente se basear numa motivação extrínseca baseado apenas por elogios e recompensas curtas? É esquecer o propósito. Esquecer qual é a entrega, o que eu posso ganhar, o que eu posso entregar para a sociedade a partir de uma motivação social, de um propósito meu de vida. Então, da gente poder também ter na base familiar e na escola momentos da gente poder pensar um pouquinho mais sobre isso, né? Daí a gente vai entrar na questão do propósito. Né? Então, tem uma pesquisa de Harvard que é bem bacana sobre propósito, que fala que o propósito de vida e a atividade física, um desenvolve, um acaba sendo potência para o outro. Né? Então, tanto o propósito de vida para quem vai iniciar uma atividade física e tanto a atividade física direcionada ao propósito, um faz aumentar a taxa do outro. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Já trazendo um tema também, né, Marina e Ana, para a nossa pauta. A atividade física ele é um fator essencialmente motivador. Né? E, enfim, acho que a pediatria vem falando nisso, a neurologia vem falando, inúmeras pesquisas vêm trazendo que essa questão da atividade física, desenvolvimento também motivacional, para o desenvolvimento da maturidade, do autoconhecimento, é um fator super importante de proteção, de saúde mental. Né? Pô, a gente está em Setembro Amarelo, falando sobre a prevenção, né? a doenças mentais, a comportamentos ansiogênicos, depressivos. Então, a atividade física ele é um importante antídoto, né? Natural, neurobiológico, que faz com que a gente também produza neurotransmissores que possam também regular o nosso emocional, né? Regular o nosso humor. Hoje a gente percebe crianças e jovens com muita instabilidade de humor. Sim. Por quê? Porque estão dormindo pouco, estão dormindo errado, não sei se estão se hidratando bem, se alimentando bem, passando horas e horas online, em produção de dopamina, como a gente havia falado, de forma muito intensa. E essa percepção, né, de satisfação por outros vieses, né, como, por exemplo, ali o controle de respiração, que a atividade física proporciona, a qualidade do sono. O sono tem a ver com memória, cognição. Sim. Então, o sono tem a ver com o humor. Então, eu acho que a gente começando a mexer um pouquinho na rotina, porque a gente tem... Os anseios são semelhantes, né, daquilo que a gente vive ao longo das nossas fases da vida. Mas o que talvez possa mais impactar para uma mudança de pensamento, para um estado emocional mais positivo, por assim dizer, talvez seja a mudança de algumas rotinas, né? E essa questão da mudança de rotina passa por isso que a gente estava falando, que é essa conexão com o meu filho, né? Que é poder ter esse cuidado, poder perceber e olhar os fatores de risco para o desenvolvimento de alguma questão emocional mais séria, né? Porque hoje, se a gente for pensar nas crianças e nos adolescentes que têm um quadro mais ansioso, uma fobia, né, social, passa muito por esse lugar de apatia, né? Não existe nenhuma atividade física, não existe uma boa qualidade de sono, muito tempo nas redes sociais ou jogando, né? Eu vou me afastando também completamente de boas relações, né? As relações com os pares, eu vou fazendo esse afastamento e acabo vivendo a minha vida ali dentro do jogo, né? Dentro das redes sociais e tem sido muito preocupante, assim. A gente tem atendido muitos jovens que têm muito medo da escola, porque a escola é desafiadora, né, no que diz respeito às relações, no que diz respeito à própria questão do desempenho, né? E a partir do momento que eu não consigo dar conta, eu me isolo naquela rede social onde eu tenho vários seguidores, ou eu me isolo no jogo onde eu sou muito bom e sou reconhecido por aquilo, mas eu acabo deixando de desenvolver muitas habilidades que eu preciso para viver. Né? E eu ser um pai
que tem conexão com meu filho, passa por eu olhar, não, peraí, tem alguma coisa de errado. Uma criança não pode ficar tanto tempo assim no jogo, não pode ser uma criança que não quer descer para o condomínio para brincar, não quer ir numa pracinha, não pode ser um adolescente que não conversa pessoalmente com ninguém, só online, né? Eu acho que é a gente estar atento a esses sinais, né? Não sei se tu quer falar um pouquinho mais sobre esses Dos sinais, jogos, Marina, e dos jogos. Eu penso que a gente tem que... É uma conversa que a gente volta e meia tem, né? Da gente também não criar essa ojeriza, né? Os games e toda essa temática, assim, que é nessa vida virtual. Mas que, ao mesmo tempo, é isso, né? Fiquei pensando em habilidade de resolução de problemas, né? De reconhecimento de quais são os meus valores e o quanto isso eu preciso fazer um exercício de consciência, né? E que, bom, se eu só jogo aquele jogo... pode ser que eu seja um craque ali, vá saber, né, passar as fases, seja muito bom naquela habilidade, mas o quanto a gente vai precisando ampliar isso, né, e os exercícios físicos, enfim, jogos, né, outros tipos de conexão, e conexão eu comigo mesmo, eu com o meu corpo, e a questão das próprias relações, assim, nos jogos, enfim, eu estava dando uma relida também no livro que se chama Crianças Bem Conectadas, um livro super atual, bem bacana, uma linguagem bem acessível, e que traz também o perigo desses chats, assim, que a classificação indicativa dos jogos, eu achei uma curiosidade bem bacana, não sabia disso, não passa por, não inclui a questão do perigo dos chats, assim, né, do quanto por ali também pode se passar questões de cyberbullying, do quanto ali pode, enfim, né, ter que corre desafios, em paralelo, né, Marina? Corre em paralelo ao jogo ali, né? Enfim, e a gente, esses dias eu escutava uma criança pequena, assim, me falando que, bom, eu passei por uma experiência de ter desafios que eu precisava cumprir. E uma criança com muito medo, né, daquilo ali que ela tinha vivenciado, assim, né, e que estava com medo de ir para casa, porque sabia que em casa ela ia ter aquele jogo, e no jogo ela ia vivenciar essa situação de desafios, de etapas, que se não tivesse concluído o desafio, teria uma consequência, assim, né? Então, e que não era o desafio do jogo, era um desafio do chat que alguém estava propondo para ela. Exatamente. Né? Então, prestar atenção também na classificação indicativa, ela não quer dizer o todo do jogo, ela é importante, mas o que está se passando naquela conversa? Isso não vai estar dentro da classificação indicativa, assim, né? Então, sim. E muitas famílias, às vezes, nem sabem, né, do chat, né? Entendem, meu filho está ali jogando, mas o chat é uma porta aberta, meu filho pode estar se comunicando com qualquer pessoa, né? Um adulto, mal intencionado, outros adolescentes. Então, não é proibição, né, do jogo. Não pode mais ter acesso a nenhum tipo de jogo, mas é esse acompanhamento próximo, é uma né? alfabetização digital, assim, né? Que daí a gente precisa ensinar também as crianças de como fazer esse uso, né? E isso vai passar muito pelo nosso exemplo, né? Então, como é que a gente também está fazendo esse uso? Como é que a gente pode ir ensinando que cuidado se tem que ter, né? Senhas, enfim, as coisas mais básicas que a gente acha que, né, tá batido, mas não, são coisas óbvias que vão precisando ser construídas, porque às vezes a senha do meu celular, o Beltrano, o Ciclano, todo mundo sabe a senha do meu celular, e aí se perde também essa privacidade, assim, né? O que é do privado, assim, realmente. E né? essa questão do que é do privado, assim, não sei se tu percebe, Tiago, na adolescência é uma dúvida muito grande dos pais, né? Tá, mas agora meu filho está entrando na adolescência. Eu não posso ficar mexendo no celular dele, porque tem as conversas privadas, então eu acabo fazendo escondido. Mas existe uma construção que a gente pode fazer enquanto família para não chegar nesse ponto de ter que olhar escondido ou invadir a privacidade, né? Assim, sombra de dúvida, Ana. A questão familiar acho que é super importante, é fundamental, tema central aqui também na nossa pauta, que é a construção do lastro, né? Quando a gente fala em propósito de vida, esse propósito ele não nasce da noite para o dia. Ele é uma experiência de sociedade. A sociedade, eu entendo que inicia no seio familiar. É na família que se dá os primeiros ensinamentos, os primeiros passos, as bases, os processos de segurança, a confiança construída na relação sólida. Quanto mais sólida for essa relação da família nesse processo grupal, nessa pequena aldeia, mais fácil a gente vai conseguir. Fácil, eu estou sendo poético, né? Mas talvez menos difícil serão as travessias. Porque a vida, ela
biologicamente, ela tem a sua agressividade, né? O próprio ato de nascer é um processo de uma agressividade neurobiológica, né? A saída, depois dos 9 meses, enfim. Mas em todos os processos de vida, essa questão da família, dos processos construídos, eles vão ser super importantes. Então, essa relação de confiança, de carinho, de sentido, de tempo, e às vezes não é o excesso do tempo, mas é o tempo dedicado. Já dizia o Pequeno Príncipe, né? O tempo dedicado ao cuidado da rosa. Como é que está sendo esse tempo? Trazendo um pouquinho daquilo que tu me falaste, porque os jovens eles têm uma percepção de que muitas vezes a família poderia estar mais conectada. Sim, que percepção que vai formando de si também, com base nisso, né? Exatamente. Sim, porque é nisso que eu vou construir também a questão da autoestima. E a autoestima está completamente impactada nas situações que a gente vivencia, de bullying, né? Da própria ideação suicida, né? Então, a gente poder olhar para esse processo, como tu disse, não significa que não vão acontecer os problemas. Eles vão acontecer, mas desde a primeira infância, se eu vou trabalhando essas questões e essa conexão, eu vou ajudando essa criança, esse jovem, esse adulto a ter mais habilidades para lidar com esses problemas que virão, né? Não é uma vida sem problemas. São problemas que vão aparecer, são conflitos e dificuldades que vão aparecer, mas eu vou ter mais habilidade. E é isso que muitas vezes a gente vê o jovem, um pouco aparece um problema e eu desmorono porque eu não construí nenhuma ferramenta para poder lidar com aquilo, né? E o cérebro é muito interessante, né? Falando de, enfim, a gente está falando sobre motivações, sobre processo de autorregulação, um pouco, né? E Marina, mas o nosso cérebro ele é ávido pela sensação de saciedade e de prazer, né? Neurobiologicamente a gente gosta de sombra e água fresca. Isso vale para todas as idades, especialmente ali nessa faixa etária de infância. Bom, a primeira infância tem um período que é essencialmente regido pela sensação de prazer. Aquela parte que a criança faz birra, é porque ela tá na zona de conforto e que está agarrada com aquilo que os objetos, tudo aquilo que ela acha muito importante. O jovem também acha os seus recursos, a sua fonte, né, de prazer. Mas é importante a gente investir em outros processos. Sim. Agora me recordo de uma pesquisa britânica da década passada que fala muito da experiência de reservas neuronais, né? Falando dessa capacidade plástica que o cérebro tem para o desenvolvimento de determinadas funções. Funções neurocognitivas relacionadas à linguagem, memória, música, teatro, dança, funções matemáticas, funções de autoconhecimento, autoentendimento e sentido. Então, essa pesquisa buscou entender por que certas pessoas não desenvolviam doenças neurológicas degenerativas, do tipo Alzheimer, por exemplo, e outras pessoas desenvolviam mais tarde ou não chegavam a desenvolver. E a pesquisa britânica foi bem interessante porque apontou 3 fatores de proteção que eu acho que não vale apenas para a vida adulta, mas vale nesse processo de construção, que é um processo de vida, que isso inicia lá na primeira infância, né? Lá do nascimento e vai possibilitando que nós desenvolvamos esculturas, né? Lapidações cerebrais, conexões. Repertório, Marina. E traz 3 fatores de proteção, né? Que eu acho que eu deixaria assim como uma mensagem importante assim na nossa conversa, ao meu ver. Primeira coisa, atividade física é um fator protetivo, né? Isso vale para todas as idades. Então, corpo e movimento, né? O corpo, nós nascemos para o movimento. Então, qualquer atividade motora vai possibilitar oxigenação cerebral, autoconhecimento corporal, enfrentamento de dificuldades e assim por diante, né? Se desafiar. Além de ser um produtor de substâncias e neurotransmissores muito favoráveis para a sensação de prazer também, né? Por um outro caminho, né? Sentido da vida. A descoberta do sentido da vida e do propósito faz com que a gente olhe para o horizonte e encontre um referencial seguro para seguir. Né? Buscar um objetivo, ter um propósito na tua vida, no teu ano, dar sentido àquilo que se faz. E terceiro, a questão da sociedade, de manter relações saudáveis com as pessoas. Poder dar risada, poder ter alguém para chorar, alguém para compartilhar,
alguém para contar uma história, alguém para te ouvir, alguém para conversar. Então, essa tríade, os pesquisadores chegaram ao entendimento de que são fatores de saúde mental. Sim. Né? Então, vamos lá, sentido da vida, vínculo social e a atividade motora, mexer o corpo. Então, talvez ali para os nossos jovens, a gente atende muitas famílias, Marina e Ana, e eu recomendo, né? Eu sempre digo assim, como é que está a atividade extraescolar do teu filho? Muitas não fazem, muitas crianças estão ali inertes, não estão sem nenhuma atividade, né, que possam buscar para desenvolver essas relações. E lógico, a atividade física, por exemplo, um jogo, alguma coisa mais corporal, também vai provocar essa interação tão necessária. Sim, todas essas habilidades de resolução de conflito, né? E de poder pensar nesse meio mais social. E isso que tu falaste, Thiago. Esses dias eu atendi uma mãe onde ela percebeu que o filho, quarto ano do ensino fundamental, estava desenvolvendo ansiedade. Estava muito mais ansioso e ela estava percebendo muito isso. E ela foi na psicóloga, enfim, psiquiatra, e pediram para que ele começasse urgente alguma atividade física. Ele começou a jogar futebol, né? E hoje ele joga até num clube, né? Descobriu, né, uma paixão pelo futebol e uma grande habilidade. E todos os sintomas, né, de ansiedade que ele tinha desapareceram. O que eu digo com isso não é... a terapia, né, não é válida. Na verdade, muito pelo contrário. Eu conseguir unir as duas coisas é muito importante, né? Eu poder olhar também para isso, mas o quanto a atividade física ela é importante nesses contextos, né? Tanto que quando a gente olha nos grupos, né, a gente sabe que a escola é dividida entre vários grupos, aqueles que só jogam videogame, aqueles que são os jogadores de futebol, de vôlei, de basquete. O índice de questões emocionais, né, como depressão, ansiedade, nesses grupos que praticam esporte é muito mais baixo do que o grupo que só joga videogame, né? Não que eu não possa intercalar as duas coisas, mas quando eu fico só num meio ali, a chance de eu desenvolver alguma questão de saúde mental é muito maior, né? Atividade física eleva os nossos propósitos, né? Potencializa os propósitos e vice-versa, né? Então, acho que tem essa relação super importante. Algo que a gente não abordou aqui, que é super importante e renderia talvez um outro capítulo do nosso podcast, é a importância da gente se abrir para o sagrado. Se abrir e poder encontrar essa mensagem de Deus que quer nos chamar e que tem algo para nos dizer historicamente, né? Sim. Então aqui nós estamos também diante da imagem de Santa Paula, que é a nossa madre fundadora aqui do Santa Doroteia, e ela tem um legado de vida extremamente importante para a época dela e para a nossa época, e que nos ilumina. De conexão, mas ela de disse superar sim, desafios. exatamente. Né? Mas ela escutou essa mensagem de Deus também, né? Sim. Qual é o tempo que as nossas famílias, Ana, Marina, qual é o tempo que as nossas famílias, até uma provocação, têm dedicado também para poder escutar essa palavra de Deus, né? O que ela tem a nos ensinar sobre projeto de vida, né? No exemplo máximo de Jesus, né? Que foi o maior, foi o filho amado, né? O grande pedagogo, o grande educador, né? Quais são os ensinamentos que a própria religião pode nos trazer e a experiência da espiritualidade. E daí, na espiritualidade, a gente vai encontrar outros fatores conexos. A respiração. Mindfulness, né? Também, que é uma técnica da gente poder respirar, trazer consciência corporal, sentir o corpo, poder fazer essa experiência também da espiritualidade também é um fator de proteção. E a gente tem que ensinar as nossas crianças também. Muitas famílias procuram a escola católica para poder trazer a instrução da fé pela escola. Ok, isso também pode acontecer. Mas tem muito. A potência é maior quando também tem um exercício de casa. Quando essa experiência de espiritualidade, de porto seguro, por quê? Porque Deus é um porto seguro. Sim. É para Ele que eu vou ouvir, que eu vou falar, ou que eu vou simplesmente silenciar para poder fazer com que essa voz de Deus ecoe dentro de mim também. Então, a espiritualidade também é um processo magnífico e que está à nossa disposição. Talvez seja o nosso grande tesouro
E talvez nos últimos anos a gente vem se esquecendo, né? Talvez muitas famílias venham esquecendo de poder alimentar a importância da espiritualidade e da fé no seu dia a dia. Sim. Vem procurado menos, né? Vem procurado menos sem sombra de dúvida. Nesse lugar e procurado muito, talvez, em dicas instantâneas do Instagram. Né? Enquanto eu busco muitas dicas, talvez eu pudesse estar me conectando a coisas que estão ali à nossa disposição e podendo trazer esses valores, né? Não, eu fiquei pensando, mas é isso, né? Isso não está pronto, isso não está dado, né? Também é uma descoberta, também é um aprofundamento em si, que talvez olhar o horóscopo seja mais fácil, né? E, bom, ali vai estar dicas do que vai acontecer, e não que, enfim, não... Vão ter pessoas que vão defender o horóscopo, né? Mas o quanto a gente também... Isso não está pronto, não está dado, assim. É um mergulho em si. E o que também tem ali dentro de mim que está difícil de olhar, né? Está difícil entrar em contato. Acho que isso também é um fator que nos adolescentes a gente vê muito, assim, esse medo do entrar em contato consigo, do poder se ouvir, do poder ouvir esse algo maior, o que é um valor para mim, né? O que diz de mim, o que eu acredito, né? Como é que eu exerço essa espiritualidade, né? E quando tu traz o medo, Marina, talvez a indicação para a gente poder travar um diálogo com o medo, porque o medo é uma emoção primária, todos nós sentimos, e que bom que nós sentimos o medo, mas quando entra assim, o medo na criança e no adolescente, especialmente com risco de um desenvolvimento de uma ansiedade mais generalizada, de um comportamento mais depressivo, eu, como educador, eu penso assim, que a gente vai ter que entrar com a possibilidade do sonho. Que não é uma metáfora, que é algo que a gente pode trazer, esses elementos da espiritualidade, do corpo e do movimento, do pertencimento, da qualidade de vida social, mas com uma meta de sonhar. A gente precisa sonhar mais. Acredito que boa parte das crianças que vem enfrentando dificuldades emocionais... Talvez não estão conseguindo, né? Talvez o sonho tenha ficado num espaço muito pequeno, muito reduzido. Vocês não concordam comigo? Sim. Então, a gente poder alimentar... falar sobre o medo também, né? Sem sombra de dúvida. Vou falar sobre o medo para abrir espaço para o sonhar, né? Para se conectar com essas outras possibilidades. Porque eu penso... Eles querem, né? Eles querem falar sobre essas questões, assim. Se a gente for pensar na mostra científica da escola, por exemplo, o que tem de crianças pensando no ensino fundamental, trabalhando sobre as emoções, né? Querendo saber um pouco mais sobre as emoções e fazendo perguntas até complexas sobre isso. Os adolescentes... Boa parte dos trabalhos da mostra científica tem a ver com saúde mental. Eles querem, né? A gente precisa dar esses espaços, porque eles mesmos já estão percebendo que a gente precisa falar mais sobre isso, né? E estarmos atentos e ajudar lá como o dinossauro, né? Dar vazão para isso, vai ser muito importante, né? Sim. Perfeito. Bom, agora pensando, né, em todas essas questões, não é fácil, né? A gente está aqui debatendo vários fatores que a gente precisa dar atenção e que a gente precisa desenvolver mais. Não é simples, a gente sabe que é aquele trabalho árduo, né? Em parceria, né? A gente não está jogando que é tudo para a família, mas é na família que começa, a escola vai dar essa continuidade ou vai dar essas orientações, né? Porque pode acontecer de eu não saber para onde ir e eu poder buscar na escola, né? Orientações para isso, assim. E estarmos muito atentos à saúde emocional dos nossos filhos, estarmos muito atentos a esses sinais que eles podem dar e muitas vezes dão e tá piscando ali e a gente não presta atenção. Então isso nós enquanto escola conseguimos ir observando, mas os pais também em casa é bem importante. Acho que para a gente ir... Pode falar, Não, Thiago. Ana, eu acho que esses sinais de alerta para os pais, né? Não é um manual prático, mas assim, alguns sinais, Marina me ajuda, por favor, né? Mas alguns sinais de atenção constante para todas as famílias. Isso vale para nós também, eu também sou pai. Mudanças bruscas de humor, né, no filho da gente. De uma forma mais consistente, essas mudanças e essas oscilações de humor. Sono em excesso. Mudanças comportamentais. Olha, meu filho mudou repentinamente agora em termos de comportamentos. Então, são sinais super importantes para nós estarmos atentos. Afastamento social, né? Não querer ir para a escola. A criança que parou de gostar do dinossauro, né? Nesse sentido também. Perda de desejos, né? De sonhos, né? exato.
Sim, eu gostava de tocar algum instrumento musical, simplesmente. Era né, o desejo, eu fazia, aquilo some, né? E outra, né, gurias? Se a criança, os pais às vezes dizem, eu não consigo tirar meu filho do celular ou dos jogos, enfim. Bom, daí é uma provocação que vale para mim como pai. Então é porque eu não estou conseguindo estabelecer programas legais. Eu não estou conseguindo promover um outro lado. Né? Daí também eu tenho que colocar a mão na massa e assim, bom, o que a gente pode fazer de programa legal também, né? Porque daí envolve a minha ação também como pai, como educador e assim por diante, né? Para promover, criar situações de aprendizagem. O nosso cérebro adora aprender coisas novas. Sim. E às vezes a gente se esquece e cai numa rotina de comodismo, de conforto. Então a gente tem que desacomodar as nossas crianças. Sim. Mas para isso, o adulto tem que se desacomodar primeiro. Exatamente. E que é o mais, talvez o maior desafio é esse adulto conseguir desacomodar e encontrar tempo, né, diante da rotina. Mas sim, ser pai, ser mãe é mais um trabalho e a gente precisa fazer. Se a gente quer vai recarregar pessoas saudáveis, todos ali, né? Vai recarregar o pai, vai recarregar a mãe, que também tiveram um dia difícil, corrido, né? E vai, consequentemente, auxiliar na criança e no adolescente. Enfim. A infância e a adolescência é um período tão rico, mas tão rico que passa tão rápido. E que é a oportunidade, talvez, dos pais vivenciarem até a sua própria infância, elaborarem situações que daqui a pouco ficaram ali, meio que no meio do caminho, uma oportunidade de elaborar com seus filhos, né? Então, quanto mais nós pudermos estar conectados, né? Eu acho que isso, o termo assim seria as conexões, né, da família com a criança. Provavelmente melhor será a condução dessa criança e o desenvolvimento emocional no seu processo de histórico vital também. Né? Com certeza. E se eu estou com muita dificuldade de fazer isso, ou estou percebendo esses sinais que vocês falaram, é importante que a gente busque ajuda, né? Existem vários meios. Bom, se eu não sei qual é o caminho, né? Buscar a escola, se eu tenho um profissional de confiança, né? Buscar um psicólogo. A terapia, ela nunca vai fazer mal, ela sempre vai fazer bem. Sem Então, mas eu não tenho um problema, não percebo que é um problema tão sério para buscar apoio emocional. Não precisa nem ser um problema, não né? Precisa deixar chegar não nesse ponto, precisa chegar né? nesse ponto. Então, ter esse espaço, se eu não estou conseguindo ter esse espaço de diálogo, ter um outro espaço onde essa criança, esse adolescente vai ter de conforto, vai ter para poder falar, né? Então, buscar essas redes de apoio é bem importante, porque enquanto pais a gente não sabe tudo. E a gente, por isso que existem outros especialistas com diferentes saberes que podem auxiliar a gente ir construindo essa caminhada, né? O importante é eu não ir empurrando com a barriga, assim, e deixando passar. Não, acho que tá tudo bem, até eu chegar no momento onde eu tenho uma situação muito grave lá na adolescência, né? E que vai ser muito mais difícil contornar, né? E eu acho que é um desafio isso, né? Porque a gente está tão inserido nas coisas que a gente vive, que às vezes quando vem um olhar de fora, olha, vamos prestar mais atenção aqui, né? Às vezes a família pode se surpreender também. Nossa, mas como assim? Não percebi, né? E aí vem outros sentimentos aliados àquilo. Mas o quanto é isso que a Ana estava trazendo, né? Às vezes, quando a gente está tão misturado ali naquela situação, vai ser mais difícil. Então, esse olhar da escola como essa rede de apoio, esse suporte, para também poder ir sinalizando algumas coisas, né? Então, acho que eles passam muito tempo aqui, né? Então, também é uma... Ana, uma pergunta aqui para sair no corte agora, né? E qual a importância da validação do estado emocional da criança, né? Como é que a gente pode qualificar esse processo em casa, de validar esse estado emocional no dia a dia? Como é que a gente pode criar essas situações que favoreçam a criança falar da sua emocionalidade em casa? Como é que a gente pode pensar nisso, assim, pensando assim para pai e para mãe que está nos ouvindo, enfim? Isso começa desde muito cedo, né? Desde quando a criança nem fala ainda. Então, eu vou falar sobre as emoções, eu vou, pensando na criança pequena, no bebê, eu vou começar a nomear essas emoções. As emoções precisam estar presentes. Tanto as emoções que são confortáveis, quanto as emoções desconfortáveis, né? A gente assistiu uma palestra onde falava sobre comunicação não violenta e ela falava muito sobre as emoções. E a gente tem
a ideia de separar as emoções ruins das boas. E parece que o que é ruim não pode sentir. E eu acho que o mais importante de validar são essas emoções que não são confortáveis, né? Que é quando a gente tem mais dificuldade para reagir. Então, a partir do momento que desde pequenininho eu vou validando, vou explicando para a criança, olha, eu acho que tu tá com raiva, porque aconteceu isso, quando tu tiver com raiva tu pode agir dessa forma, né? Dando caminhos, Parâmetros emocionais. E até de resolução de problemas. Né? Exatamente. Quanto mais eu falar sobre isso, mais essa criança vai se conhecendo. Porque o que às vezes a gente tem analfabetos emocionais, né? Sentem, porque a gente vai continuar sentindo para sempre, né? Sentem muitas emoções, mas não sabem que emoções são essas, não sabem como reagir. Então, quanto mais cedo eu começar a nomear essas emoções, eu falar sobre estratégias de como eu lido quando eu tô com raiva, quando eu tô com medo, quando eu tô alegre, né? Mais essa criança, e daí quando se tornar adolescente, adulto, vai saber lidar e vai conseguir reconhecer. O importante é a gente saber reconhecer e a gente vai criando estratégias para lidar com isso, né? O que acontece é que muitas vezes a gente não tem espaço para falar sobre as emoções. A gente só repreende, né? Uma criança que está com raiva, que vai lá e chuta a cadeira, joga um brinquedo, a gente repreende a atitude não pode. Mas em nenhum momento a gente fala para ela que emoção é essa e que outra forma que ela pode lidar quando ela está com raiva, sem chutar a cadeira, sem jogar um brinquedo. Então, é eu ter essa capacidade de identificar as emoções e poder ajudar ela a criar estratégias para lidar com essas emoções, né? Algo que é bem importante é que eu possa me olhar, né? Porque se eu não sei identificar as emoções... Exatamente. Se eu, quando estou com raiva, não sei como lidar, ou eu não consigo identificar as emoções, como que eu vou explicar para uma criança que emoção é essa ou como ela vai lidar? Então, criar filhos também passa por autoconhecimento, né? Eu me olhar e eu poder olhar também o que eu sinto e como eu reajo, porque além de poder nomear as emoções e dar estratégias, também é o espelho, né? Porque eu posso falar sobre as emoções, como tu lida, mas quando eu tô com raiva, eu atiro um copo na parede, né? Ou quando a criança tá nesse momento de raiva, eu vou falar com raiva, né? O que tu tá fazendo, né? Então, não adianta, né, eu só falar e eu reagir da forma que eu não gostaria que a criança reagisse, né? Então, o espelho também, eu ter controle das minhas emoções, eu saber estratégias de como lidar e identificar as minhas, talvez seja mais importante até do que nomear as emoções e dar estratégias para a criança. Né? E que linha tênue, né? Entre a minha regulação como adulto e a repercussão que isso vai ter naquele serzinho ali que está comigo, mas ao mesmo tempo, além de ser tênue para um lado do desafio, é uma nobre missão, né? Uma das coisas mais belas, porque a gente também não está pronto. Exato. A gente precisa se refazer cotidianamente, reaprender, aprender com os nossos filhos, aprender dentro de nós mesmos, né? Importantes passos para a gente poder tomar escolhas conscientes e assim por diante. Então, esse é o barato da vida, né? Talvez é a grande... reconhecer, né? Eu fiquei pensando no papel da corregulação, assim, daquela criança com aquele familiar, enfim, independente de quem, da importância do poder reconhecer naquele momento, que daqui a pouco eu não estou bem naquele momento para lidar com essa situação. Então, eu saber também alternativas. Bom, nesse momento eu não estou bem, vou chamar a avó da criança, o pai da criança, né? Agora eu preciso que tu encaminhe aqui, não vou conseguir. E depois poder nomear para a criança aquilo que tu também sentiu, né? Como é que estava aquilo para ti e como é que tu pode lidar numa próxima vez, né? O que se passou ali? Nomear para a criança, porque a gente vai acertar, vai errar e poder nomear. Bom, aquela hora eu falei de uma forma, né, contigo, que acho que talvez tu pode ter ficado até mais brava. E entender ali com a criança que a gente também vai passar por esse processo junto, né? Isso que estava... trazendo de uma aprendizagem, pode pedir desculpas, assim. né? Isso. Adulto também pode. Esse fato da gente reconhecer o nosso erro diante da criança é muito importante também para a criança saber que tá tudo bem, ela vai cometer erros também, mas o reconhecer é o mais importante, né? Porque a gente não está pintando aqui uma família propaganda de margarina, né? Tudo perfeito. Vão ter momentos que a gente vai ficar bravo, que a gente vai se exaltar, que a gente vai gritar, né? Porque somos seres humanos, mas a gente conseguir reconhecer isso e mostrar isso para a criança é muito importante, tá? né? Também, né?
Bom, a gente já entrou em outra linha e a gente poderia ficar aqui, né, horas falando sobre saúde mental e sobre essas estratégias, porque são muitas, né? Mas teremos outros momentos para aprofundar o tema. Mas vamos nos encaminhando para o final. Vocês têm mais alguma coisa que gostariam de falar para encerrar? Acho que é importante a ação da escola, né? E agradecer também essa oportunidade de estar do lado da minha colega Marina, da Ana, para conversar, né, sobre esse assunto tão importante, tão impactante. E eu vou deixar uma mensagem de que a gente consiga sempre preservar os nossos sonhos, né? Que a gente consiga colocar essa sementinha do propósito, dos bons sentimentos e da gente buscar o sentido na vida, naquilo que a gente faz. Essa mensagem, ela necessita ser construída com as nossas crianças, mas nunca esquecendo do amor, né? O amor é o ponto de partida. E nós temos ali um Deus super amoroso que nos dá esse caminho, que nos mostra e que nos faz, assim, também abrir o nosso coração para essa experiência única que é a nossa vida. Bom, eu também gostaria de agradecer esse momento, né, essa troca que é sempre rica com os colegas. E sempre acho que é importante, né, reforçar que nosso papel aqui enquanto escola é sempre poder estar abertos assim, para esses diálogos, para essas trocas com as famílias. Então, acho que isso também, essa participação nessa criação, nesse desenvolvimento também passa por aí, né? Por essa relação boa aí que a gente possa criar. Que essas conexões não sejam só, né, entre os pais e os filhos, mas também entre escola e família, porque é a partir dessas conexões que a gente vai conseguir ajudar essas crianças e esses adolescentes a se desenvolverem de uma forma saudável, com desejos, com sonhos, né, com mais habilidades para lidarem com as situações que vão aparecendo na vida, que a gente sabe que aparecem, né. Agradeço a participação de vocês, sempre é muito bom a gente ter esses momentos para sentar e trocar e falar sobre um tema tão importante, né, dentro da nossa sociedade. Então, muito obrigada e até logo. Obrigada. Até mais. Até mais.